Eu chamo Ricardo Salado, aquele que anuncia o apocalipse, o Deus do apocalipse, para você tomar cuidado com Satanás, o falso Deus do Satanás e o falso profeta de Satanás, para você não ser enganado pelo Satanás e não pelo Deus do Satanás, e para o falso profeta de Satanás que quer te enganar. Ricardo Salada leva a verdade para te salvá-lo dos falsos. Ricardo Salada, diga o verdadeiro Deus, os verdadeiros anjos de Deus que habita no céu, para a sua salvação e não pela sua destruição, para você não ser enganado pelo Satanás, e nem pelo Deus de Satanás, e nem pelo falso profeta de Satanás. Ricardo Salada quer te proteger de Satanás e de Deus de Satanás e do seu profeta. Se busca pelo nome Ricardo Salada e vai encontrar a proteção em Deus e dos seus anjos, se livrará de Satanás e do seu Deus e do seu profeta falso. Se você quiser se salvar com Deus, os anjos de Deus, busca o nome Ricardo Salada e assim você vai encontrar Deus, os seus anjos, para a salvação eterna, para a sua salvação, e aquele Deus que liberta você, salvando de Satanás, salvando do falso Deus de Satanás, salvando do falso profeta de Satanás. Os três unidos quer destruir o mundo todo, mas o Deus alerta e dá o seu recado, e vai ser para a salvação. Eu chamo Ricardo Salada, aquele que fala do Deus vivo, da salvação, da destruição de Satanás e do seu profeta e do seu Deus falso, porque esses são falsos de Satanás e não verdadeiro, porque verdadeiro é o Ricardo Salada, é o verdadeiro profeta, e o Deus verdadeiro está no céu junto com o Ricardo Salada. Ricardo Salada se une ao Deus vivo, a um Deus único e os anjos vivos, para proteger você do Satanás e do falso Deus do Satanás e do falso profeta do Satanás. Se você quiser a proteção de Deus, dos anjos de Deus verdadeiro, busca o nome Ricardo Salada e vai encontrar a proteção de Deus e dos seus anjos, e o falso profeta e o falso Deus de Satanás serão destruídos para sempre. Ajuda o Ricardo Salada a desmascarar o falso profeta de Satanás, o falso Deus de Satanás, e assim vocês conseguirão ir para o céu junto com o Ricardo Salada. Com o Ricardo Salada e o Deus do Ricardo Salada, vocês alcançam até o céu e o reino do céu, se afastando de Satanás e do seu Deus e do seu profeta, lutando contra o Satanás, lutando contra o Deus do Satanás e lutando contra o falso profeta de Satanás. Está Ricardo Salada. Ricardo Salada está no caminho de lutar para a verdade do Deus vivo do céu, pela verdade dos anjos de Deus, junto com Ricardo Salada. Ricardo Salada luta contra o falso Satanás. O falso Satanás não, porque o Satanás é verdadeiro, mas o falso Deus de Satanás e o falso profeta de Satanás, para destruí-lo. O falso profeta de Satanás e o falso Deus de Satanás, e não para defendê-los e protegê-los. Tchau, um abraço de Ricardo Salada e a todos aquela que apoia o Ricardo Salada, querendo desmascarar o Satanás, o falso Deus do Satanás e o falso profeta de Satanás. Obrigado para todos os que apoia o Ricardo Salada, desmascarando o Satanás, o seu falso Deus e o seu falso profeta de Satanás.